Oiê, tudo bem? Eu sempre fico pensando como é que eu vou começar esse episódio, gente. Eu nunca sei quando eu vou conseguir montar uma abertura icônica, assim, que as pessoas já escutam e falam, caraca, é o Lira. Fico pensando nessas coisas, mas vamos lá, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Eu tô aqui em mais uma madrugada, né? No horário que esse episódio está sendo gravado são 1h10 da manhã do dia 2 de novembro, feriado de finados, feriado nacional, né? E, véi, ainda vem eu com meus véi. Tava ali deitado na cama pensando, refletindo sobre o último episódio que eu gravei, que foi sobre qualidade de vida, né? Quão difícil tem sido traçar esse caminho, né? Esse objetivo de que é ter qualidade de vida e ao mesmo tempo ter uma boa saúde financeira, pessoal, social, sexual, por que não, né? Estar bem em todos os âmbitos, espiritual. E estava pensando ali, tentando fazer algum link com o dia de hoje, né, o feriado de hoje, me deparando com as postagens de mortes repentinas, né? E aí fiquei pensando se é uma grande coincidência, né, por ser o feriado de finados, ou se realmente nós ficamos propícios a prestar mais atenção nas coisas quando algo fica em voga, quando algo está em destaque, quando algo está evidente, né? E aí fiquei pensando nisso, porque existem algumas teorias, até mesmo na publicidade, no marketing e tal, que falam um pouquinho sobre isso, sobre, por exemplo, o mito ou o fato, né? A gente não sabe se é fato ou fake, se o nosso telefone de fato escuta as coisas que a gente fala. E eu acredito que sim, enquanto estudante de comunicação, eu acredito que sim. Tanto que quanto mais eu falava sobre determinadas coisas perto do meu celular, ou no celular do Leandro, né, que não é um aparelho que eu mexo, então colocar os meus gostos, como diz o Dia da Depressão, ali falando, né, repetindo várias vezes um determinado produto, um determinado serviço, e aparecer, véi, assim, é método científico, né? Você testa e verifica para ver se, né, comprova ou não se é fato ou fake. E isso, nesse caso, acontece, mas fiquei pensando, né, minhas aspas, né, eu e meus parênteses, mas fiquei pensando em relação a essas mortes, se é uma coisa que realmente acontece todo dia, normalmente, pessoas famosas, enfim, né? Falando especificamente de pessoas famosas, mas a gente sabe que todos os dias, né, pessoas falecem, assim como pessoas nascem. É o ciclo da vida, é normal, é comum. Mas, gente, o falecimento do Matthew Perry, o nosso eterno Chandler Bing de Friends, eu sou muito fã de Friends, me deixou muito intrigado. Eu queria comprar o livro dele, mas é aquele boom, né? Quando a pessoa é muito querida e vem a falecer, os produtos dela tendem a acabar muito rápido, porque é como se fosse a última forma de você ter um pedacinho dele com você, né? Comprando ali um livro, alguma coisa. E eu queria o livro para poder ler, porque aparentemente a morte dele foi muito espontânea, né? Uma coisa muito inusitada, melhor dizendo, né? Não teve indícios de entorpecentes, né? Ele não estava drogado, ele não estava sob uso de nenhum elemento químico, né? Aparentemente, segundo, né, as reportagens que eu tenho assistido, andei lendo. E velho, uma coisa muito, muito aleatória, né? Assim, bem, o cara na banheira, morreu afogado,
E aí a gente não sabe se ele realmente, sei lá, de repente caiu, bateu a cabeça e ficou desacordado por algum tempo embaixo d'água e por isso acabou falecendo, ou se foi uma escolha, se foi uma vontade dele de querer morrer, né, partir dessa para melhor, se é que ele acreditava no melhor. Eu acredito que sim, pelas falas dele. Ele foi muito, o Matt foi muito Chandler Bing, né, nessa questão de raciocinar de maneira rápida, de maneira não era objetivo, porque o objetivo é muito direto. Ele era claro, ele se fazia entender com as suas parábolas, mas para ele era óbvio, pra gente não era óbvio. Tanto que eu vi um trechinho que tem no livro dele que fala sobre: se eu morrer, as pessoas vão se espantar, né? Vão ficar impressionadas, mas ao mesmo tempo não vão achar algo inusitado. Eu achei inusitado, porque eu nunca espero que pessoas queridas, pessoas boas, venham a tirar a própria vida ou falecer repentinamente. Né? Então, assim, eu acho que ele tinha uma visão de si mesmo que não era muito positiva, né? E aí a gente entra nessas questões de depressão, de ansiedade, esses maus do século, né? Como os crentes gostam de chamar, né? Até mesmo alguns cientistas, coaches e tudo mais. Ai, perdão. Tentei segurar ao máximo. Enfim. Eu não sei se ele se enxergava como a gente o enxergava, sabe? Assim, o Friends é uma série antiga, né? Lá de seus 1992, talvez, por aí, da década de 90 a 2000. Mas, cara, eu assisto até hoje. É uma série que me faz rir até hoje. E o peculiar, né, as características peculiares do Chandler, né, do Matt, era justamente ser esse cara da piada, o cara engraçado, e que me faz pensar nessas pessoas que utilizam o humor como uma forma de proteção, né, de se blindar do mundo, das decepções, das pessoas, dos desastres, que eram uma característica dele, inclusive. E eu conheci algumas pessoas assim, né? E eu, inclusive, já me peguei nesse lugar de utilizar o humor como uma ferramenta de proteção, né? De me afastar, de me isentar, de ser algo neutro, né? Eu não querer expressar, de repente, minha opinião para poder gerar algum tipo de conflito. Na verdade, evitar, né, os conflitos. E o personagem dele era muito assim, então eu não sei dizer se o Matt era assim. Pelas palavras dele, pelas poucas aparições que eu acompanhei dele enquanto pessoa física, não jurídica, dava a entender que sim, mas eu ficava pensando, por tanto acreditar no Chandler Bing, se o Chandler Bing já estava impregnado nele, sabe? Tipo, ele era ele, mas quando viu uma câmera, as pessoas estavam mais ansiosas para ver o Chandler do que o Matt. Então é uma coisa a se pensar, né, sobre essas máscaras, essas blindagens sociais que as pessoas fazem para poder viver bem em sociedade. Sim, eu acredito muito, como eu falo aqui no podcast, sobre coisas boas, sobre o amor, sobre o bem, sobre a paz, sobre coisas boas no geral, né, sobre Deus. E o quanto as pessoas que muitas das vezes, né, acabam vivenciando experiências ruins, às vezes até com pouca idade, né, para estar entendendo aquela determinada situação, tipo uma morte, um trauma, um roubo, um assassinato, não sei, alguma coisa do tipo assim, gente. Coisas terríveis que possam vir a acontecer com pessoas de bem, que as fazem vestir essa máscara, essa armadura, para que consigam sobreviver em uma sociedade onde tudo precisa estar bem, né? Inclusive, esses dias eu estava vendo o caso daquele João VS, aquele influenciador que enganou um monte de gente,
que usurpou de dinheiro, de boa vontade, enfim, cometeu alguns crimes, mas tá bem aí, tá rico hoje, tá sussa, enfim, essa coisa toda aí. Mas ele utilizava o Instagram, o TikTok, eu acho, né, como uma ferramenta de status, para ele se sentir aceito, se sentir bem. Ele precisava parecer rico, precisava aparentar morar em lugares caros para se sentir bem. Então eu acredito que isso foi uma forma dele querer ser validado no mundo. Mas a grande questão da vida não é ser validado, é você se autovalidar, né? Você se entender enquanto pessoa, enquanto ser humano, entender seus limites, entender suas características, suas peculiaridades, né? Coisas que você é muito bom, coisas que você não é tão bom assim, porque eu não acredito que as pessoas sejam ruins, porque tudo é passível de aprendizado. Então, se eu não sei uma determinada característica, eu tenho a opção de aprender, praticar e ver se eu vou ser bom ou não naquilo, enfim. Mas você tem a opção de querer aprender, né? De poder aprender. E no caso do Chandler Bing, é muito estranho falar de famoso, porque a gente acaba botando famoso num lugar meio que inatingível, mas eu acho que de todos eles, dos atores de Friends, ele era muito humano, né? O Joey sempre foi brincalhão, sendo tanto o LeBlanc como o Joey mesmo, né? Mas não sei dizer, ele era especial, cara, ele era muito especial, assim, é um carinho que eu vou levar pra vida toda, assim, pelo trabalho dele. E eu acho que ele tinha essa dimensão de que ele se faria importante, né, marcante na vida das pessoas através do trabalho dele, mas supostamente, né, não posso afirmar, por não conhecê-lo pessoalmente, ele não conseguiu enxergar isso enquanto pessoa, né? É triste. E aí, essas questões de morte, né? Porque nessa mesma semana algumas outras pessoas faleceram, a avó de um grande amigo meu também faleceu. Enfim, a morte sempre faz a gente pensar na vida, né? Engraçado. Parafraseando com a vida de Jesus, enquanto ele estava aqui fazendo milagres, fazendo prodígios e tudo mais, as pessoas tendiam a acreditar ou não, né? Tipo, quem acreditava muito, e quem não acreditava, ele era o herege dos hereges, né? O pior dos piores, essas coisas todas. E pós-morte, depois que ele morre, as pessoas ficam muito tristes, né? Porque, enfim, a esperança do mundo se foi, aquela luz do mundo se apagou, mas quando ele volta, você vê que não há uma visibilidade muito grande em relação a ele, né? Assim, pública, vamos dizer assim. Ele volta, ele cumpre o papel dele e tudo mais, mas as pessoas, a grande maioria, na verdade, não pensa nessa questão a esperança, uma saída, que as coisas vão melhorar, né? Que coisas boas virão. As pessoas geralmente pensam na morte, né? Depois que passam por episódios de morte ou quase morte, sobre viver a vida, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. A gente precisa dizer que ama as pessoas, né? Sempre, porque a gente não sabe como é que vai ser amanhã, se a gente vai estar vivo amanhã, não sei o que, não. Tem essa coisa, essa vibe de vida louca, sabe? E com Jesus não, com Jesus foi meio que ao contrário, né? As pessoas que realmente vivenciaram aquele milagre da ressurreição, elas pensaram numa qualidade de vida, né? E a vida que eu vou viver, né? Como é que vai ser isso? A minha vida vai ser em prol do próximo, de fazer o bem, de cuidar dos outros, enfim. Tinha um quezinho de esperança de que, cara, as coisas vão melhorar, as coisas vão ser boas pra gente, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, a gente vai ser abençoado, a gente vai conseguir realizar o nosso sonho, né, de viver uma vida plena, essas coisinhas assim. Mas mundanamente não, né, e esse feriado me fez pensar nisso. Até que no Google tá aberto,
botei aqui no Google, tipo, que feriado é dia 2 de novembro, porque eu sou aquele que fica sempre na dúvida do óbvio, né? Eu sabia que era dia dos mortos, entre aspas, né? De finados, mas eu falei, será que é mesmo? Me rola aquela duvidazinha, vamos chegar no Google que a gente confirma. E aqui tá escrito assim, segundo fontes do Wikipedia: Dia dos Fiéis Defuntos, Dia de Finados ou Dia dos Mortos é uma data que a Igreja Católica dedica aos mortos e suas almas no dia 2 de novembro de cada ano, desde o século II. Olha isso, desde o século II, gente. Alguns cristãos rezavam pelos falecidos quando visitavam os túmulos dos mártires. E assim, eu não tenho muito costume de visitar, pelo menos não depois de adulto, né? Quando eu era adolescente, que eu era gótico e tudo mais, frequentava essas coisas assim. Era um pouco mais comum, mas também não eram nossos familiares, não eram pessoas que a gente conhecia, normalmente, né? Mas eu lembro uma morte que me marcou muito, né? Que eu, infelizmente, não pude visitá-la da maneira que eu gostaria de visitar, foi da minha avó. Eu acho que foi a primeira morte que eu... experiência de morte, né? De falecimento que eu vivenciei, que eu não fiquei tão abalado assim, sabe? Eu sentia uma certeza muito grande no meu coração de que minha avó estava em um lugar melhor, que ela estava muito bem, né? Ela vinha sofrendo de Alzheimer, né? Ela também tinha um pouquinho de Parkinson, mas questões de idade mesmo. Ela era uma senhorinha muito darretada, porque ela, né? Ela gostava muito de se manter ativa, né? Tanto que ela... Ai, difícil, hein? Difícil falar. Mas vamos lá. Ela fraturou o fêmur fazendo faxina, né? A gente falava pra ela, vó, não precisa fazer muito esforço. Quer lavar uma louça? Ok, uma louça tá ali, ela consegue se apoiar na pia, enfim, pra fazer o mínimo, pra se manter ativa. Ela gostava muito de cozinhar pra mim, inclusive, né? Minha avó era mineira, então ela gostava de fazer uma galinhada, umas coisinhas assim, uma coisa bem gostosa, né? Bem caseira. E ela faturou o fêmur fazendo faxina, subindo em cima de um armário da sala. Sabe aqueles racks antigos que na sala tinha quase um armário de quarto, né? Um guarda-roupa imenso. Ela foi subir pra tirar pó lá de cima, algo do tipo. E eu tava fora. Quando eu voltei, ela tava no hospital e tudo mal, enfim. E daí foi pros braços do pai. E o falecimento dela me deixou muito em paz, até porque um dia antes, não sei se foi um dia antes, ou 2 talvez, não sei, minha última visita a ela, que foi ao Into, ela já estava entubada, ela, enfim, não conseguia falar e tudo mais, mas a minha avó sempre, eu acho, né, não sei, eu acho que meus familiares que estão me ouvindo aqui podem confirmar isso mais do que eu, porque de repente, assim como o Chandler Bing, como o Matt, eu não me enxergo da forma como as pessoas me enxergam, né? Mas eu deduzo que eu era o neto favorito, né? Talvez até por cuidar dela durante alguns anos da minha vida. Eu precisei cuidar dela e tal, morar com ela pra cuidar dela. E aí a gente já tinha, sabe, aquela familiaridade, aquela particularidade, que a gente se olhar, se entender, de rir e tudo mais, saber já como é que é o humor um do outro. E eu lembro bem que nessa última visita, ela tava na UTI, se eu não me engano, né, no intensivo por conta da idade e da fratura e tudo mais. Lugar muito bonito aquele Into, sabe? Nessa parte era muito bonito. E aí eu cheguei e falei, oi vó, tudo bem? Todo feliz, assim, contando as novidades, como se fosse a novidade, sabe? Um grande lançamento da semana, enfim, do mês, do ano. E ela muito feliz, muito feliz. Eu lembro que à medida que eu falava, ela chorava, assim, sabe? Mas dava pra ver que eram lágrimas de felicidade, aquelas lágrimas que escapam, assim, do canto dos olhos, porque ela tava deitada, tava inchada por conta do soro, dos remédios e tal.
E eu fui contando, falei, a senhora não é mole, não sei o que, não, sabe? Coisas alegres, né? Porque eu fico imaginando, eu vim da área da saúde antes de fazer não, né? Depois de fazer o magistério, eu entrei para a área da saúde. Então, eu passei por lugares, por hospitais, onde o fator psicológico contava muito, e eu acredito que ainda conte, para a recuperação dos pacientes. Então, se a pessoa tem um bom atendimento, mesmo que seja num hospital público, sabe? Se o profissional está ali para poder não só fazer o seu trabalho, mas prestar uma assistência um tanto emocional, isso faz com que as pessoas se encham de esperança, se encham de boa vontade, se encham de fé, enfim, se agarra aquilo que elas acreditam e passem a acreditar, a mentalizar e a reverberar no seu corpo, na sua alma, no seu coração, na sua mente, de que ela vai ficar boa, de que as coisas vão melhorar, que ela, enfim, vai ficar bem, vai ficar tudo bem. E por conta dessa experiência eu fiz isso com a minha avó, assim, mas assim, a gente vai chegando no final, né, da visita, porque, se eu não me engano, só podia entrar uma pessoa por hora, né? Tinha uma hora de visita, então... Não, ela tinha uma hora de visita, só podia ir uma pessoa por vez. Então, se eu ficasse às 1 hora, meu pai não podia visitar, minha madrinha não podia visitar, ninguém podia visitar. Então, se eu não me engano, eu fiquei uns 15 minutos, 20 no máximo. E eu falei a beça. Aí, no final, antes de ir embora, a minha vozinha pegou na minha mão assim, deu uma apertadinha. E aí ela falou com muita dificuldade, porque ela estava entubada, né? Tentava verbalizar algumas coisinhas. E eu entendi que ela queria que eu orasse por ela. E aí uma coisa muito peculiar, porque ela sabia da minha condição, acredito eu, embora nunca tivesse verbalizado, oficializado as coisas, mas ela já, né, me pegou com o namorado, enfim, já fez umas pirraças, mas eu acredito que é mais por não entender do que por não me amar. E aí ela pediu pra orar por ela e eu orei como ela me ensinou. Ai, gente, olha isso, ó. Eita. Sim. Eu orei por ela, falei que ia ficar tudo bem, que ela foi uma pessoa muito boa nessa terra, que todo mundo amava ela e tudo mais. E como eu já tinha vindo de um histórico intercessório, né? Eu fui ministro de intercessão, né? Para igrejas que tem esses títulos, né? Que é aquele cara que ora, praticamente, né? Mas que passa por um estudo, uma preparação e tal, para exercer a função. E eu sempre fui muito receoso, não que eu não acredite, tá? Para deixar claro aqui, registrado, que Deus possa curar e fazer milagres de maneira instantânea e repentina, inusitada, né? Como ressuscitar pessoas, como Jesus já fez. Mas eu sou muito pé no chão, sabe? Então, às vezes, talvez até com uma forma de me blindar de possíveis frustrações, eu normalmente jogo para Deus a responsabilidade. É uma coisa que eu aprendi com a intercessão e até mesmo com o Leandro. Então a minha oração no final foi: Deus, que seja feita a sua vontade, a gente está em paz, a gente sabe que o Senhor é muito bom, que a sua vontade é muito boa, nós não vemos a hora de estarmos juntos, de estarmos bem, felizes, sem dor, sem sofrimento, sem mágoa. E foi uma oração mais nesse sentido. E, gente, assim, eu não sei se foi no dia seguinte ou 2 dias depois que ela veio a falecer, que eu fiz sabe, uma coisa, um alívio. E pode soar até um pouco egoísta, mas eu entendi que ela descansou. Cara, eu tenho atualmente 33 anos de idade. E eu e minha irmã, né? Eu e minha irmã mais nova, meu irmão mais velho é por parte de pai, então ele morava com a mãe dele. Mas eu e minha irmã, a gente morava com os nossos pais na casa da minha avó, eles trabalhavam, então quem cuidava da gente muito era minha avó. E ela era a nossa mãe, né?
E assim, a gente cresceu num lar evangélico, ela era um membro muito assídua e muito querida e muito importante na congregação cristã no Brasil, né? Eu conheci várias pessoas, várias irmãs, como eles chamam, né? Os irmãos. Eles têm esse costume mais arraigado neles, né? Eles carregam muito essa questão do irmão, da irmã. Eles realmente ajudavam, então tinha aqueles cultinhos dentro de casa. A congregação cristã no Brasil é aquela igreja que separa homem de mulheres, né? Homens sentam pro lado, mulheres pro outro. Tem como é que é o nome do cara que prega? Não é pastor, não. Eu acho que tem um pastor, mas tem os colaboradores, né? Que são as pessoas que ajudam e tudo mais. Mas eu esqueci o nome que dava pro pregador. Porque quando vinha o pregador que era quase um pastor, não tinha aquela coisa toda e tal. E aí a minha avó se preocupava muito com a casa. Não, vamos arrumar a casa, deixar água no congelador. Se dependesse dela é ter bolo, é ter biscoito, não sei o quê. Porque eles é uma religião de pessoas muito humildes, mas não falo de pobreza não, mas eles priorizam mais o relacionamento entre eles do que as coisas, os bens, né, essas coisinhas assim. Mas minha avó queria sempre dar o melhor. Ela me contava várias histórias da época que ela fazia evangelismo em comunidade, que ela já praticamente riu na cara do diabo, porque ela precisava entregar uma cesta básica para uma família que precisava muito. E ela vinha sempre com aquela roupinha dela social, que ela saia até o joelho, aquele sapatinho fechado com um saltinho tipo Annabelle, como é que é o nome? Anabela, não lembro o nome do sapatinho. Uma blusinha social e tal, de manga curta. E ela ia, e aí ela conta muito essa história, né? Que tinha 2 traficantes tapando o caminho dela. E aí ela viu de longe que tinha. E ela não ia voltar, né? Dona Ana era sinistra. E aí ela foi orando, falando, Deus, não vai me pedir não sei o que. Naquela época, meio 980, 70, não sei. As coisas eram um pouquinho mais brabinhas, né? Hoje em dia é mais Nutelinha, as pessoas são viscerais. Os traficantes hoje são viscerais. Eles, não sei o que, resolve no grito. Naquela época, não. A tortura era valorizada, vamos dizer assim. E, enfim. E aí ela afrontou o cara lá, de alguma forma. E o cara falou que ela não ia passar. Ela falou, eu vou sim, eu vou entregar essa comida sim. E ela passou, ela entregou a comida e ela voltou pelo mesmo lugar. Enfim. E aí eu lembro que no velório dela, no dia do enterro dela, eu fui essa pessoa forte, né? Porque meu pai cuidou dela a vida inteira praticamente, desde quando eu me entendo por gente, a gente morava com ela. Era ele que cuidava dela, minha madrinha dava muito suporte também, principalmente em relação à parte administrativa do dinheiro, da pensão. Ela era mais velha e tudo mais, então meu pai e minha madrinha sempre fizeram uma dupla muito boa. Inclusive prometeram coisas um pro outro que hoje infelizmente não está se cumprindo por conta de uma prima, mas eu lembro das promessas, eu lembro do carinho, eu lembro da parceria, eu lembro que era tipo, tô contigo na alegria, na doença, sabe? Eram irmãos muito, muito unidos nesse sentido, quando o assunto era minha avó. E aí no dia do falecimento da minha avó, né, do enterro e tal, da cerimônia de despedida, eu fui a pessoa forte, porque meu pai não podia mais ser forte, eu acho que ele foi até onde deu, ele aguentou até onde pôde. Então era a pessoa que falava, era a pessoa que cumprimentava as pessoas ali, enfim, eu me via nesse papel pelo menos, né? E aí eu lembro de ter uma cena muito clara assim na minha mente, que lá no... eu não sei o nome daquele lugar onde fica o caixão das pessoas congelando, capela, é isso? E eu lembro de ter olhado pro céu, visto uma nuvem linda, e parecia que tinha uma pessoinha lá em cima, assim, porque era uma nuvem branca, um céu azul com uma nuvem branca, e o sol tava entre a divisa, né, na minha visão, né, no meu campo ocular,
como se ele tivesse dividido entre estar atrás da nuvem e no céu, sabe? Aquela coisa de desenho mesmo. E eu senti essa paz quando eu olhei pra essa nuvem, porque assim, cara, aqui é só o corpo. Minha avó tá lá com o pai, sabe? Ela deve estar feliz a beça de estar falando cara a cara com Deus, com Jesus lá, tipo, felizona, sabe? Tipo, whatever, gente. Ela sabe que a gente vai encontrar com ela mais tarde. E o tempo lá é relativo, né? A Bíblia fala que para Deus um dia como 1000 anos como um dia. Então o tempo lá em cima, no âmbito de Deus, é completamente diferente do nosso. Então, de repente aqui pra gente esses 1000 dias aqui sofrendo sem a pessoa, lá em cima foi só como se fosse, vou dormir na casa do meu amigo e acordar e tá todo mundo junto, sabe? Enfim, mas eu senti uma paz, uma certeza assim muito grande, é surreal assim. Eu acho que era uma parada muito sobrenatural. Era sobrenatural porque não tinha explicação, cara. A pessoa que me criou, a pessoa que cuidou de mim, cuidou da minha irmã, enfim, nossas rotinas, nossos dias, que ela dava bom dia e boa tarde pro pessoal da TV, porque ela achava que a pessoa estava falando diretamente com ela, que eles trabalhavam dentro da TV, que não era uma transmissão. Essas coisinhas assim. E eu me sentia muito em paz, mas assim, eu acho que nessa época, eu acho que minha avó faleceu já tem uns bons anos, já tinha entendido uma coisa sobre ser forte e estar forte. E nesse dia eu estava forte, porque minha avó era uma pessoa icônica pra mim, né? Era minha diva. Eu estava comigo todo dia, me levava pra escola desde pequeno, comprava pão de cenoura, me dava os níquel pra poder comprar o doce, enfim, minha vida era ela. Eu não era uma pessoa muito de sair. Fui passar a sair mais na adolescência, mas lá pra 17, 16 anos. E ali eu entendi que eu precisava ser forte, mas eu estava sendo forte. Eu não era forte, eu não estava forte. Eu estava vestindo essa capa, né, de proteção de ser forte, porque eu lembro de ter mandado mensagem para minha melhor amiga, para Priscila, e eu falei para ela a Priscila, inclusive, para quem não sabe, é minha melhor amiga. A gente se conheceu na época do magistério e a gente nunca mais se largou. A gente já se desencontrou por alguns poucos períodos de tempo, né, comparado com o nosso tempo de amizade. A gente se conhece desde os meus 17 anos e ela tinha, acho que 15 para 16, um negócio assim, de acabar de fazer 15, não lembro. Mas a gente tem aí nas costas uns 18, 17, 15 anos. 16 anos juntos. Ai, gente, vamos ver aqui, calculador. Olha, gente, a pessoa que ganhou o prêmio de Olimpíada de Matemática em primeiro lugar, não sabendo fazer uma conta. 16 anos, viu? Acertei. 16 anos de amizade. E nesse tempo todo que eu tô com ela me ensinou muita coisa, mas eu acho que o principal foi... Ela me chamava de Andy, né? Que era meu apelido na época. Ela falava, Andy, não importa o que aconteça, uma pessoa, pelo menos uma pessoa, precisa saber de toda a verdade. Porque se acontecer qualquer coisa, uma pessoa sabe exatamente onde você estava, o que você estava fazendo, o que acontecia. Eu acredito que era mais cuidado comigo, né? Em relação à minha orientação e até o meu próprio jeito de se vestir. Como eu falei, né? Na minha adolescência foi meio gótica. Então, aprendi isso com ela, então eu fiz isso. Eu mandei uma mensagem pra ela, falei, amiga, minha avó faleceu. E eu tô sendo essa pessoa de frente e tal. Mas eu queria muito que você estivesse comigo pra ser o meu braço forte. E cara, assim, foi batata, porque eu fiquei muito bem o tempo todo e ela... Eu não lembro, eu acho que ela não tava com carro, porque ela precisou vir andando. Minha avó faleceu e foi enterrada no cemitério do Caju, na parte pobre lá, né? E aí eu lembro que ela mandava várias mensagens de descer do ônibus, tô atravessando a passarela, tô andando não sei o que, nananã. E enquanto isso, o período de
enterrar minha avó estava chegando. E aí a Priscila chegou exatamente nesse momento em que já tinham pegado o corpo, né? Já estavam ajeitando o corpo, fechado o caixão e tudo mais, para poder levar para dentro do cemitério. E aí foi encontrá-la e eu pude desabar assim de uma tal maneira. Eu falei para ela que eu tava bem, assim, no sentido de ter a certeza de que ela tá num lugar melhor, que ela tá feliz, que ela tá sem dor, não tá sofrendo e tudo mais. Mas, véi, assim, é uma coisa muito legal, né? Você ter essa parceria. No meu caso, com a Priscila, de amizade, né? Eu carrego isso também com o Leandro, obviamente. Mas a Priscila me conhece um pouquinho mais do que o Leandro. Eu tô há 10 com o Leandro, por essa Priscila 16. E aí, eu lembro que ela segurou na minha mão, tipo, cara, chora, pode ser fraco, tô aqui por você. E tem essa ligação de porque eu fui esse pilar para ela no falecimento da avó dela, né? Enfim, histórias, né? Tem muita conexão dentro desse contexto, mas assim, eu acho que o Matt, né, o Chandler, ele não encontrou essa pessoa, essa Priscila, né, da vida dele. Ele fala muito da Julia Roberts. De repente a Julia Roberts poderia ter sido a Priscila dele, né? Um quesito um pouco mais romântico, né? Do que o meu caso. Mas é a pessoa que a gente consegue, tipo, sabe? É incrível, é maravilhoso. E isso dá força para as pessoas. Eu sinto que a profissão do psicólogo, por exemplo, é essa profissão que faz isso. Quando a pessoa às vezes carece de um determinado apoio, de determinado alicerce, seja em Deus, principalmente em Deus, né? Muitas pessoas ficam revoltadas com Deus por conta de situações humanas. Conheço uma pessoa, inclusive, que duvida de Deus porque ele fez o seu filho vir com uma determinada doença que o deixa um tanto dependente dos pais, né? E era o sonho da família, o filho homem, não sei o que, não. Então ter esse suporte, ter esse alicerce, eu acho que foi uma coisa que o Matt não teve. Eu acho que se ele tivesse, eu acho que se o elenco de Friends fosse tão ligados quanto na série, é porque é série, né? Então, às vezes algumas pessoas encaram como trabalho, a gente não sabe dos problemas que eles vivem no dia a dia, se eles realmente se gostam, se eles não se gostam. Mas na mídia a gente vê que sim, mas e na vida real, sabe? Será que ele se sentiu sozinho? Será que ele se sentiu mal? Enfim, era essa conexão que eu queria fazer com o dia de hoje, sabe? Quando eu falo que a gente, quando passa por um período de morte ou quase morte, numa experiência de morte ou quase morte, a gente valoriza a vida porque a gente tá pensando no momento, no agora, no hoje, como se o tempo fosse esvair e você a qualquer momento pode falecer. Mas eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo que esses momentos são essenciais, né, para a vida acontecer, para a vida continuar rolando, para que você evolua de uma certa forma, para que você entenda, que você aprenda alguma lição com aquela morte, porque assim como Jesus, a morte de Jesus não foi em vão, nenhuma morte é em vão, sabe? Eu sei que minha avó faleceu ali, ela uniu mais a família naquele período e tudo mais. Hoje, enfim, infelizmente, não quero nem entrar muito nesse assunto, porque hoje eu vejo que as pessoas que mais causam intrigas em relação a assuntos familiares são justamente as pessoas mais ausentes da nossa vida, né? No caso da minha avó. Então, eu aprendo muito com isso, e hoje eu tô tendo essa oportunidade de estar, através do falecimento do Matt Perry, né? Que é Matthew Perry, né? O nome dele, eu não tô falando besteira, não. Isso, Matthew Perry, isso, Matthew Perry. A morte dele me fez lembrar da minha avó, que me fez lembrar dessas situações. Eu nem vou entrar em questão da minha falecida tia Lica, né? Que é a
a grande referência queer da minha família, vamos dizer assim, né? Minha inspiração, minha precursora. Ela viveu muita coisa, né? Da maneira que conseguiu, realizou seus sonhos muito rápido, foi goleira internacional, né? Jogou Eita ferro, não vai sair. De maneira internacional. Foi a pioneira do futebol feminino no Brasil. Eu tenho história na minha vida, olha que legal. A primeira goleira, uma das primeiras, né? Porque era ela e uma outra, acho que era Danila, se eu não me engano o nome. Foram as primeiras que, sabe, jogavam numa época que nem pagavam direito pra mulher jogar, gente, em 1981. Enfim, histórias. E ela teve uma vida maravilhosa, tinha uma gargalhada maravilhosa, ela me ensinou muito sobre ser quem eu sou, né? Que eu podia ser, que eu podia ter família, porque ela era casada, ela morava junto, que tá tudo bem ser diferente, que os seus familiares vão te amar da mesma forma, assim como minha mãe me ama, assim como meu pai me ama, meus tios me amam, né? Enfim, ela me mostrou que eu não precisava ter medo. Foi uma morte muito precoce, praticamente com a minha idade hoje, que ela faleceu. E também de infarto, também não, né? Foi de infarto. E jovem, então, não sei se por conta de trabalho, de estresse, por estar acima do peso, enfim, mas foi algo muito, muito repentino. Apesar de ter morrido em paz, estava dirigindo, mas não bateu, conseguiu parar, sentou, enfim, aparentemente bem tranquila. Não sei qual era a fé dela, mas é um outro episódio que me ensina hoje, porque hoje eu tenho aqui na minha casa um quadro dela, né, que ela aconteceu os 30 anos em homenagem às pioneiras do futebol e tudo mais. Eu fui lá como representante da minha tia Lica, que era goleira. Eles me deram um quadro, e eu tenho esse quadro aqui, e eu deixo bem aqui do lado do computador, embora agora esteja caído, né? Eu não estou vendo o rosto dela. Mas é mais para lembrar que, cara, é tudo bem, eu posso ser quem eu sou de boa, sabe? Se Jesus me ama exatamente do jeito que eu sou, cara, quem vai me separar disso? Quem vai me tirar disso? Quem vai me impedir de cultuar a Deus, de amar a Deus, enfim. Muito louco, né? E uma coisa que eu tava lembrando aqui quando eu tava falando da tia Lica é que às vezes a morte também ensina coisas pesadas sobre a vida, né? Como foi o caso do meu padrinho, que infelizmente veio a falecer, e o motivo do seu falecimento foi ódio. Ele morreu de raiva, gente. E esse episódio, então, foi assim, extremamente surreal. Você não consegue acreditar. A gente sempre fala, você vai matar de ódio, não sei o quê. Não, mas não sabe que isso realmente existe, né? Ele tinha problemas com meu pai por conta da minha avó. A minha avó já falecida, e eles ainda tinham tretas juntos, né? Um com o outro. Eram irmãos, então a forma que eles iam brigar, o que eles iam falar um pro outro, whatever, são irmãos. A minha preocupação era sempre com o bem-estar físico do meu pai, ele é meu padrinho. E aí, num belo dia, eles brigaram muito, 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 muito feio. E o meu tio também, acho que ele veio infartar, e ele morreu de raiva no meio de uma briga. E aí entram aquelas frases prontas do tipo, você vai se arrepender das coisas que você fala, se você não falou que amava uma pessoa, se você não emitiu perdão, pediu perdão, enfim, essas coisas assim, porque meu pai ficou sentindo essa culpa depois, por ele ter falecido, brigado com ele, né? E eu falava com ele, pai, infelizmente ou felizmente, são escolhas, são consequências, são coisas que acontecem que fogem do nosso controle. Eu posso controlar o que eu faço e o que me atinge. Eu não posso controlar o que atinge o outro ou o que o outro faz.
posso tentar evitar, posso tentar amenizar, alertar, né, fazer alguma coisa, mas a decisão de acontecer ou não, de fazer ou não, não é nossa, não está no nosso controle. O meu tio, infelizmente, veio falecer assim. E eu sou uma pessoa, né, como eu sempre falo aqui, né, já falei algumas vezes, que eu sou uma pessoa de uma personalidade um pouquinho forte. Eu tento lembrar dessas coisas de vez em quando eu tô muito estressado, quando eu tô, sabe, num período longo de estresse, onde eu tô me estressando com qualquer coisa, né, enfim, descontando nas pessoas a raiva que nem são delas, enfim. Inclusive, esse é um dos motivos desse podcast, né, do diário, no caso, de colocar pra fora. Cara, eu aprendi com esse pequeno mártir do meu tio, porque não vale a pena, assim, se eu brigo com uma pessoa, cara, eu tento me resolver no mesmo dia, ou o mais rápido possível, porque eu levo um tempo para poder ficar bem, né, acho que eu já falei isso aqui, mas eu sei que não compensa, sabe, carregar isso por tanto tempo, por tantos anos, por tantos meses, como era o caso dele, assim, cara, adoeceu o coração dele de tal maneira que, sabe, levou o melhor que ele tinha, que era a vida, que era o dom da vida, um dom dado gratuitamente, e que é uma coisa maravilhosa viver, poder curtir os seus amigos, seus familiares, né, sair, comer, beber, dançar, ir à praia, ir ao teatro, num bosque, enfim, viver é muito bom. E ele perdeu por conta disso, sabe? É surreal, de verdade. Eu lembro quando eu fui lá vê-lo, era uma situação horrível, porque, diferentemente da minha avó, a minha avó, eu entendia que era o corpo, que era só o corpo que estava ali e tudo mais, e que o real corpo dela estava em glória, e estava tudo bem, tudo maravilhoso. Eu não tive essa sensação com o meu padrinho, sabe? A sensação era de que ele ou ainda estava ali, próximo ao corpo, ou de que não subiu, sabe? Como se não tivesse descido, né? Ido pro inferno, essas coisas assim, mas que simplesmente tivesse esvaído, sumiu, desapareceu, sabe? Tipo, por um limbo da vida. Porque era muito louco. Eu olhava pra ele assim, que ele tava no chão ainda e tal, né? Eu ficava assim, tipo, meu Deus. Uma certa preocupação e, cara, e o que ele ganhou com isso? Muito pelo contrário, né? Ele perdeu. Enfim, gente, assim, eu acho que o Dia dos Mortos, apesar de ser um dia bom pra mim, no dia 2 de novembro, a gente comemora um mês morando juntos, nesse caso, 10 anos e um mês. Mas acaba sendo uma data importante, além de ser um feriado, por conta de algumas regras do passado, da nossa religião passada e tudo mais. Essa data tem uma certa importância pra gente, né? Porque meio que consolida de fato que nós éramos um casal perante um determinado grupo social. Então eu nunca esqueci do dia 2 de novembro. Que aí me fez pensar nessas coisinhas hoje. Então, não sei se você está ouvindo esse podcast exatamente no dia 2 do 11, que é o feriado, ou se está ouvindo depois. Eu acho que vale essas reflexões de ser e ter apoio, sabe? Eu acho que você precisa muito de um apoio. Todo mundo precisa de um apoio. Ninguém é forte o suficiente sozinho. Eu acho que nem Jesus foi, né? Para carregar a cruz ele pediu ajuda. Lá na cruz do Calvário ele pediu ajuda, falou com o Pai. Enfim, ele sempre teve um apoio. Ele sempre teve alguém ali com ele, ajudando, fortalecendo, mesmo que seja só estando, sabe? Ele sempre estava com alguém. Então, se você se sente sozinho, se você acha que você está sozinho nessa, que a sua dor é a maior do mundo, que é extremamente normal achar isso, saiba que de repente existem pessoas que passaram por o que você passou e não superou, que passaram por o que você passou e não aguentou, que
passaram pelo que você passou ou está passando e literalmente não sabe como sair dessa ou como continuar vivendo. Então, eu queria que vocês pensassem muito nisso. Toda vez que vocês passarem ou vivenciarem alguma experiência de morte ou quase morte, que vocês refletissem na vida como um todo de uma maneira bem macro, não no micro, não no preciso viver, preciso curtir, preciso, sabe, como se precisasse correr para fazer valer a pena as coisas. Não. Pensa na esperança, pensa no amor, pensa no fazer o bem, pensa no evoluir, pensa no amadurecimento, sabe, de reagir com as pessoas da maneira como você gostaria que reagissem com você sobre aquele determinado contexto, ser empático, que eu já falei aqui, que não é simplesmente se colocar no lugar do outro com a sua perspectiva, com a sua experiência, com a sua sagacidade, mas com o olhar do outro, com a experiência do outro, com a capacidade do outro, né? Com os olhos dele, mas sendo ele, não sendo você dentro dele. Enfim, é isso, gente. Espero que vocês consigam desfrutar dessa reflexão. Vai ser um feriado pra mim tanto puxadinho, né? Porque eu tô correndo aí com algumas coisas da faculdade, né? O segundo semestre acaba sendo um semestre um pouquinho corrido, mas por algumas questões de trabalho eu precisei, e outras coisinhas também, precisei faltar algumas aulas. E tem a questão do EAD, que eu falei aqui no último episódio, né? Que eu tinha simplesmente esquecido do EAD. Esquecido no sentido de sabia que precisava fazer, mas tinha esquecido o quão curto é o segundo semestre. Ele acaba esse mês. Já no final desse mês ele já acaba. Então, praticamente já está chegando as provas, tem que entregar os trabalhos, tem que fazer as coisas. Então, o meu feriado vai ser praticamente assim, estudando. E, obviamente, vou tentar aproveitar um pouquinho a família aqui em casa, minhas cunhadas e tudo mais, pra viver, né? Qualidade de vida, lembra disso, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, pode mandar mensagem lá no meu Instagram, que é @lira.machado_, tá? E qualquer coisa pode falar, Lira, vindo do podcast, assistir podcast, gostaria de conversar com você. Eu gosto muito de conversar. Eu tenho até conversado mais com as pessoas pela DM por conta do podcast. Mas, gente, o importante é se ajudar, sabe? Eu acho que levantando a mão e botando pra fora, seja com um psicólogo, com um amigo, com um familiar, ou até mesmo às vezes sozinho, num diário ou no podcast, como nesse caso, né? O importante é você se sentir bem e se sentir acolhido, no sentido de você não estar sozinho, tá? Beijo, gente, se cuidem e tchau, tchau.